Olá, você que está conosco, esse é o canal Paz e Bem. E hoje é com muita alegria que nós recebemos aqui o Eduardo Valério. O Eduardo Valério, ele é espírita há 45 anos, é ex-presidente da AJE, Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e promotor de Justiça de Direitos Humanos em São Paulo. E ele também está conosco lá no Sejus. A nossa conversa de hoje é sobre racismo e espiritualidade. Então, eu vou começar dizendo boa noite para ele, dando a palavra aí se ele quiser complementar alguma coisa na apresentação, mas já vou fazer uma pergunta. Se o racismo é um problema da sociedade brasileira? Olá, Carla. Olá, boa noite a todos que nos ouvem. É uma grande alegria poder participar desse programa, participar desse diálogo e, sobretudo, trabalharmos em torno desse tema que é, sim, um grande problema na realidade brasileira. E ele é tanto mais um problema grande quanto menos nós temos percepção dele. Infelizmente, o racismo acabou se entranhando de tal maneira nas relações entre as pessoas do Brasil, na construção e no funcionamento das instituições, no cotidiano das pessoas, que o que acaba acontecendo é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas não percebem o quanto o racismo existe, o quanto ele é cruel para aqueles que o sofrem, e quantas pessoas que acabam tendo posturas e posicionamentos racistas sem nem mesmo perceber. Então é sim, Carla, um grande problema e eu acho que é muito oportuno que nós estejamos aqui para conversar sobre isso. Legal, bacana. Eu vou começar te perguntando o seguinte, o que é racismo estrutural? Bom, o racismo estrutural ele é uma das manifestações mais sutis do racismo. Vamos colocar da seguinte maneira, o racismo existem duas maneiras de compreender racismo. Uma maneira, digamos, mais teórica, o racismo é um conjunto de conhecimentos, estudos em torno das relações em que as pessoas se classificam e umas excluem as outras por conta de algum componente que lhe seja externo. No nosso caso aqui no Brasil, o racismo nós compreendemos muito fortemente o racismo decorrente da etnia, que é o racismo do fenótipo negro, né? Mas existem outras muitas formas de racismo, e eu gostaria de lembrar, inclusive, a quem nos ouve, a mais recente expressão ou entendimento do racismo de acordo com o direito, que é a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, entendendo que a homofobia também é racismo. E com isso permite a criminalização da homofobia, já que o Congresso Nacional não aprova uma lei que criminalize a homofobia, fez o Supremo Tribunal Federal por meio de uma interpretação jurídica, não é? Então, racismo é um conceito aberto, é um conceito amplo, embora no nosso dia a dia nós o liguemos imediatamente ao negro. Mas quero lembrar, por exemplo, que o antissemitismo é uma expressão evidente de racismo. E isso para nós não diz tanto porque nós não temos exatamente esse problema no Brasil. Mesmo os judeus no Brasil não são vítimas do racismo como são os negros, né? Claro que há manifestações neonazistas, etc. Não quero reduzir o problema de ninguém, não. Mas não é um problema do nosso cotidiano brasileiro. Para os negros é. E isso é muito sério, porque nós não estamos falando de uma minoria que seja vítima de discriminações e preconceitos. Nós estamos falando da maioria. E essa é a coisa muito doida, me perdoe a maneira irreverente de dizer, da sociedade, do racismo brasileiro. Porque nós somos racistas contra a maioria da população. Pelo menos 53% da população brasileira é de pretos e pardos. Essa é a expressão utilizada pelo IBGE, não é? E há toda uma matiz dentro desse gradiente entre o branco e o negro, vamos dizer assim. E mesmo entre os brancos também existem mais brancos, menos brancos, né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouco de branquitude, que eu acho que é um conceito importante nesse assunto também. E aí você perguntava sobre o racismo institucional. O racismo institucional é a maneira como as instituições públicas, privadas, formais ou informais, como elas se organizam de uma maneira hierárquica que acaba excluindo o acesso a direitos e as vantagens proporcionadas por essas instituições, sem que as pessoas que a integrem percebam que estão sendo racistas.
O racismo institucional, ele vai se consolidando no curso da história, no próprio convívio social, no próprio exercício dessas relações, em que se naturaliza a diferença. E esse é o ponto importante para se compreender o conceito e cruel para se vivê-lo. A diferença ela se torna de tal maneira naturalizada que aquele que é racista não precisa mais deliberar, agora eu vou praticar um ato racista. Ele o pratica automaticamente, ele usa expressões racistas sem perceber, ele automaticamente identifica o lugar do negro e identifica o lugar do não negro. Então ele se torna absolutamente natural, por exemplo, que ele matricule o seu filho numa escola de classe média, por exemplo, e lá na classe todos os alunos são brancos. Isto para ele, para as pessoas, isso é normal. Agora, a faxineira da escola é negra, isso também é normal. Então nós começamos a não mais questionar esses papéis, esses espaços na sociedade que acabam ditados não pela moralidade, não pela intelectualidade, não pelo mérito, não pelas conquistas, mas exclusivamente por critérios fenotípicos. Claro, que são herdeiros de uma história de 300 anos de escravidão e de 150 anos de exclusão da população negra. Você ia perguntar alguma coisa? Você fez um gesto? Não, é que eu estava lembrando, porque eu não tenho conhecimento legal, mas eu fiz uma matéria, eu fiz um curso de psicologia em Portugal, e lá eles falam no conceito, para a psicologia social, né, a questão do racismo está diretamente ligada à identidade social, que é isso que você está falando, e aos conceitos de valor que nós colocamos, ou seja, superiores e inferiores. Mas tem dois pesquisadores, eu acho que o nome deles era Pettigrew e Merten, enfim, e tem um outro que se chama Jorge Valla, que eles estudavam, cientistas que estudavam as questões de racismo a partir do pós-guerra, quando, né, se convencionou por conta do nazismo que não ia mais lidar, que todo mundo ia rejeitar essa norma social, entre aspas, da exclusão. Aqui no Brasil a gente ainda não fez essa lição de casa, mas lá eles classificam para a psicologia social o racismo de flagrante e o sutil. Então, o sutil é aquele que, por exemplo, lá o problema deles é a imigração. Então, você fala assim, todos os imigrantes têm que ser deportados? Aquele que não é igualitário, né? Os igualitários vão dizer não, né? O que tem essa questão sutil, ele vai dizer não, só aqueles que cometeram crimes. E aquele que é flagrante vai dar uma do pessoal que a gente tem ouvido atualmente na situação política, né? Não, tem mesmo, manda embora, faz isso, faz aquilo. Então, conforme você está falando de legislação, eu estava só lembrando disso, que a gente ainda vive muito, né? E você me corrija se eu estiver errado, essa fase do sutil, né? Não, tá tudo bem, o branco tá lá sentado assistindo aula, a negra tá limpando o chão, mas não tem problema, é tudo bacana. Esse racismo sutil é a marca da sociedade brasileira. Por quê? Nos Estados Unidos, por exemplo, em que a questão racial sempre foi e continua ainda sendo uma questão muito grave, como nós temos visto, acompanhado, na questão, inclusive, da violência policial contra negros, etc. Mas nos Estados Unidos, até mais ou menos o início dos anos 60, e, portanto, nós estamos falando de um tempo muito curto em termos de história, havia leis estabelecendo a chamada apartação. Então, lá existia uma lei que dizia, aqui é o banheiro para pessoas negras, aqui é o banheiro para pessoas brancas. No ônibus, as pessoas brancas sentam na frente, as pessoas negras sentam atrás. Então, era esse racismo flagrante, legalizado e institucionalizado, usando um pouco da expressão portuguesa que você trouxe da psicologia social. Aqui no Brasil, não, e nunca houve legislações desse tipo. Aqui o racismo sempre foi sutil. E ele, claro, decorre de sermos um país escravista, escravagista, e o fomos durante muito tempo, e sobretudo porque não fizemos, ao final dos 300 anos de escravidão, uma transição para uma situação de não escravidão, que, aliás, é a marca também da história brasileira de nós superarmos os ciclos e não fazermos as transições, né? Também não fizemos a transição ao final da ditadura militar em 85
e até hoje temos aí como herança muitas instituições marcadamente autoritárias, inclusive no trato com os negros, por exemplo, por parte das forças policiais, né? Isso ainda também é... Né? Principalmente. Então, essa falta de transição que aconteceu ao final do século XIX no Brasil fez com que os negros fossem excluídos da sociedade brasileira, mas não excluídos fisicamente, evidente. Parece que a gente poderia, se a gente lesse a mentalidade hegemônica da época, a ideia era, bom, muito bem, os negros já foram muito úteis, está tudo certo, os ciclos econômicos se completaram, agora nós vamos começar um ciclo de industrialização, não precisamos mais dos negros, podem ir embora. Peguem os tumbeiros, os navios de volta, voltem para a África, desapareçam, né? Como se fosse possível uma situação absurda dessa. E aí eu não sei se os amigos e as amigas que nos ouvem sabem disso, mas o que houve no Brasil na virada do século XIX para o século XX, na consolidação da República, foi um processo deliberado, baseado em políticas públicas e financiamento público de tentativa de branqueamento da população brasileira. E há discursos horrorosos, enojantes daquela época, em que se falava no parlamento brasileiro: temos que investir na vinda de europeus para que não haja para que a sociedade se embranqueça e o Brasil não se torne um país de negros. Então, quando nós vemos um maciço ingresso de alemães, de italianos e depois de japoneses nesse período da história, isso não foi por acaso. Não é que eles estavam apenas fugindo das situações de dificuldade na Europa e por acaso encontraram um porto chamado Santos ou Rio de Janeiro. Não, isso foi uma política deliberada, financiamento público, e por isso, por exemplo, em 1900, aqui na cidade de São Paulo, mais da metade da população paulistana era de italianos. Portanto, eram imigrantes que estavam vindo exatamente para branquear a população brasileira, substituindo a mão de obra africana, que já não era mais necessária, o ciclo do café, o ciclo agrícola se encerrava, começava a migração do capital remanescente do café para as indústrias nascentes, e aí vem exatamente os grandes industriais italianos, no caso de São Paulo. Para o Rio Grande do Sul vão italianos e alemães lá na Serra da Gaúcha, depois, a partir dos anos 20, vem os japoneses, sempre num processo de tentativa de branqueamento para que os negros não ocupassem espaço social relevante. Só que eles continuaram existindo, continuaram sobrevivendo, continuaram assombrando essa sociedade extremamente racista, né? E aí se constitui o que hoje nós vemos nessa tragédia brasileira da desigualdade social, uma das maiores do mundo, com índices obscenos de desigualdade, essa urbanização infeliz que nós fizemos nas cidades, com cinturões de pobreza nas periferias, esse déficit habitacional insuportável, impressionante, com pessoas que não têm onde morar, moradias subhumanas, favelas palafitas que havia até tão pouco tempo atrás, e quem morava lá? Os negros. Essas pessoas que foram expulsas das fazendas a partir de 1888 passaram a constituir uma massa de pessoas excluídas de todos os direitos. E, a rigor, nós vamos, se entendermos a história da legislação a respeito disso, nós vamos ver que a primeira lei que surge no Brasil para tentar, por via legal, né, essa é outra discussão, lei resolve isso ou lei não resolve isso? Né? Acho que só resolve com educação, mas lei ajuda em algumas circunstâncias. Né? A primeira lei vai surgir com uma chamada Lei Afonso Arinos só nos anos 50. Então, veja como isso foi demorado. Depois veio a Lei Caó, que até hoje é a lei que criminaliza o racismo. E só a partir de 1988, com a Constituição de 88, essa que hoje agoniza, só a partir de 88 é que a gente passa a ter um microsistema jurídico de enfrentamento do racismo e de estímulo à igualdade racial. Então, aí surgem leis que vão garantir cotas étnico-raciais em concursos públicos, em vestibulares de universidades públicas, vai surgir a própria ideia de um crime de racismo como um crime inafiançável, vai surgir a figura da injúria racial, enfim, uns tantos componentes que eu não sei se é do interesse de quem nos ouve, né, falar sobre isso, mas o que eu queria destacar é que essa história faz com que nós tenhamos um racismo que foi se constituindo de maneira extremamente sutil
debaixo de uma expressão horrorosa da democracia racial e do homem cordial, né, do Gilberto Freire, como se aqui nós convivêssemos maravilhosamente bem com os negros e eles adorassem essa posição de subalternidade, de invisibilidade e de submissão, né? Então, esse é o grande desafio que se coloca para nós. Primeiro, compreendermos isto e, segundo, superarmos isto. Esse homem cordial, realmente, ele me incomoda bastante, porque ele deixou bastante resquícios na sociedade em todos os sentidos, né? Exatamente. Nós temos que ser sempre risonhos, né? E curioso, agora eu vou contar uma experiência pessoal para você. Faz o quê? Uns 4, 5 anos que eu resolvi trabalhar de transporte público. Abdiquei do carro por questões de mobilidade urbana e também sustentabilidade, enfim, vários conceitos. Eu fiz a mesma coisa, faz uns 4 anos também. Mas então, as pessoas negras, quando você entra no vagão e não tem lugar para sentar, elas ainda se sentem na obrigação de levantar para a gente, na grande maioria. Você tem que pedir para ela ficar sentada, entendeu? Então, isso justamente, assim, as pessoas ainda acham que tem que ser cordiais porque estou entrando eu, uma pessoa branca, descendente de europeus, né, vestidos de determinada forma, então várias pessoas tentam me dar o lugar. Eu digo, não, eu não quero, pode ficar aí, eu vou continuar aqui, obrigada, agradeço tudo, mas resquício de tudo, de toda essa falta. Você já deu a dica que enfrentamento do racismo no Brasil é pela educação, mas o que mais que você vê como um caminho possível aí? Acho que há outros, mas eu queria aprofundar um pouquinho porque a questão da educação é de fato a base. E ela pressupõe, quando a gente fala de educação, evidentemente não estamos falando de educação, apenas de educação formal de escola, né? Mas é essa conversa que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, que as pessoas estão nos ouvindo, concordando ou discordando, mas de alguma maneira obtendo algum tipo de informação que talvez não tivessem ou sendo convidadas a pensarem criticamente sobre isso. Então, eu acho, Carla, que uma questão fundamental é a compreensão de um fenômeno que é da psicologia social, você já falou há pouco dele, mas também da antropologia, chamado branquitude. Nós compreendermos o que é a branquitude. Talvez seja hoje o caminho mais eficiente para entender o racismo. Ou seja, ao invés de olharmos a situação do negro, é olhar o privilégio dos brancos. Isso é a branquitude. A branquitude é, portanto, um conceito que nasce de uma situação que vai se consolidando com o tempo, historicamente, por conta disso que a gente conversou aqui muito rapidamente, em que os brancos vão se consolidando nos seus privilégios de serem brancos e naturalizam esses privilégios, de uma tal maneira que eles já não os percebem, e eles são vivenciados no dia a dia como alguma coisa absolutamente normal, que faz, por exemplo, usando essa sua vivência, que faz com que um negro levante e dê lugar para um branco. Quer dizer, este é o cúmulo da subserviência racial horrorosa, injusta, escravocrata, né? Que é o que faz também com que a gente ache normal ter quarto de empregada, banheiro, elevador de serviço, de dizer que quando uma coisa está muito ruim, a situação está negra, de dizer que quando tem uma cifra que é ruim, negativa, a gente chama de cifra negra, essas armadilhas linguísticas que muitas vezes a gente não percebe, que alguém está ouvindo e pode estar se ofendendo, porque a gente está fazendo aí uma sinonímia entre o que é ruim, o que é negativo, com a cor da pele e a etnia de alguém, né? Eu sempre penso, uma coisa que eu sempre penso, um dia eu vi isso no Museu Afro, que é um museu muito bacana aqui de São Paulo. E pouco visitado, né? Muito legal, é muito legal. É assim, por que a caixa do avião chama caixa preta? Caixa preta, pois exato. Por que quando vamos procurar a caixa preta? Porque ali a gente vai descobrir a desgraça, né? Então, assim, tem cor. Eu concordo com você, mas ali ainda alguém dirá, não, mas preto é apenas uma cor, ela é preta, e na verdade ela não é, né? Segundo consta, a caixa preta é uma cor super viva para ser encontrada na... Exato. Mas o pior ainda é quando a gente chama de caixa negra, né? Porque aí vem a questão mesmo do racismo. Mas o que eu queria ainda destacar nessa questão da branquitude é que isso se incorpora de tal maneira no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nós não conseguimos perceber as nossas posturas racistas do dia a dia. E aí, então, vindo à sua pergunta, como é que a gente começa a enfrentar isso? Tomando consciência, cara. Olhando em torno e percebendo que essas coisas estão acontecendo. Olhando criticamente ao redor e se assumindo
como um aprendiz que quer mudar isso. Porque numa sociedade escravocrata como a nossa, nós todos somos herdeiros dessa sociedade machista, homofóbica, racista, que nós vivemos, misógina, né? Então, é evidente que o nosso grande processo de educação e de educação íntima, que começa por nós próprios, significa nos tornarmos um racista em desconstrução. Porque não sermos racistas será uma conquista, ele é um processo, não é um estado, não é um momento. Não é uma coisa que se faça, bom, é verdade, você tem razão, a partir de agora eu não sou mais racista. Isso não existe, isso é um mito. Nós só vamos conseguir iniciar o processo. E aí é uma coisa de observação crítica, cotidiana, diária, das circunstâncias, das situações, dos momentos, de vigilância das nossas expressões, dos nossos gestos de preconceito, que nós muitas vezes repetimos longamente, sem pensarmos, sem percebermos, né? Então, esse é o primeiro passo. Né? E o segundo é começar a compreender que existe um mundo e uma cultura, e uma história, e uma música, e uma religião ligadas à cultura afro-brasileira e que ela é sempre desprezada e sempre posta no segundo plano. Então, a religião dos negros é uma religião de magia, é uma religião de gente má que vai lá para fazer encomenda para os outros, e aí a gente vê os preconceitos religiosos contra essas religiões de matriz africana insuportáveis hoje no Brasil. Um pouco menos em São Paulo, mas a situação no Rio de Janeiro, na Bahia, no Distrito Federal, situações trágicas de terreiros de Umbanda e de Candomblé que são violados e depredados muitas vezes por patrulhas de evangélicos que se colocam como tal, ou simplesmente de bandidos, em ponto final, não precisa de mais nenhum tipo de adjetivo, que isso é preconceito no duro, muitas vezes agridem as pessoas, os pais de santo, as mães de santo, etc. E a mesma coisa com a cultura brasileira de uma maneira geral. Então, olhamos as pessoas vestidas com as suas roupas e achamos que elas são esdrúxulas, que elas estão chamando a atenção, e desprezamos os turbantes que as mulheres negras usam, que são maravilhosos, elegantes, desprezamos a música africana, não vamos ao Museu Afro, o Museu Afro, que foi organizado por um artista plástico negro importantíssimo de São Paulo, Manuel Araújo, é um dos museus menos visitados e tem lá coisas maravilhosas, lindíssimas. Então, e veja, isso é cultura brasileira, muito mais ou tanto quanto a cultura de origem europeia, eurocêntrica. E nós achamos que só essa que é boa, só essa que vale, só essa que é elegante, só essa que é refinada. A outra cultura popular a gente despreza, ela é uma cultura menor, né? Então, é sempre as hierarquias. Veja que a todo tempo nós estamos hierarquizando e nos colocando numa posição acima. Nós acima e os negros abaixo. Eu digo nós porque eu me autodeclaro branco a despeito de trabalhar com questões de racismo e ter alguma consciência sobre isso, mas eu me autodeclaro branco. E aqui no Brasil eu nunca fui discriminado até hoje. Talvez no exterior tenha sido uma vez, eu só fui perceber depois, porque eu não estou acostumado a ser discriminado, né? Só depois de algum tempo que me ocorreu. Eu acho que eu fui discriminado, mas já tinha passado. E daqui a pouco a gente precisa falar um pouco sobre isso, essa questão do fenótipo, que no Brasil é importante, não engatamos ainda esse assunto. Mas o que eu queria dizer nessa questão da manifestação do preconceito é que nós temos que entender que ele está sempre baseado nessa questão da hierarquia, da superioridade que se coloca de um ao outro, de um sentimento profundo, portanto, de arrogância, e, sobretudo, um sentimento de superioridade decorrente exclusivamente, aí a gente entra nisso que eu queria falar, de fenótipos, ou seja, de expressões fisionômicas. Né? Esse é um ponto importante que eu acho que precisamos destacar, Carla. Não sei se eu estou falando muito, você vai me interrompendo. Às vezes eu engato aqui e fico num monólogo, né? Me interrompa. Mas a questão do fenótipo ela é importante porque, diferentemente de outros países que enfrentam situações diferentes, para nós não importa o genótipo. Porque o que faz com que alguém seja discriminado no Brasil não é o fato dele ser, por exemplo, neto de negro. É o fato dele ter aparência negra. Por isso, todos os mecanismos de ação afirmativa, como a cota, sobretudo, né, eles são sempre baseados não no que a pessoa, na filiação da pessoa, no que ela tenha de pais ou mães negras, mas sim na sua maneira como fisionomicamente ela se apresenta. Então, basicamente, o que discrimina a pessoa e a leva a essa situação
de vítima do racismo é o cabelo pichain, é o lábio mais espesso, é o nariz mais batatado, enfim, são os traços fisionômicos do negro. A gente poderia, Eduardo Valério, tem até acho que uma pesquisa em psicologia social sobre isso. A gente poderia mudar, dizer que assim, já que é para dizer entre superiores e inferiores, dizer que superior é quem tem pé grande, quem tem pé pequeno é de outro jeito. Já imagina se fosse assim, né? Tipo, orelha, quem tem orelha assim é assado, quem tem orelha de outro jeito é inferior. Então, assim, só para as pessoas verem, né, o absurdo que é a gente falar isso. Agora, você falou uma coisa das religiões afro, e aí eu queria fazer um parênteses. Porque nós que estamos no espiritismo, nós estamos no espiritismo, né, progressista, embora devesse todo ser progressista, mas não tem como ser. No conservador, na parte mais... Eu diria o seguinte, desculpa te interromper nesse ponto. O espiritismo é progressista, nem todos os espíritas é que são. Exatamente, então é isso mesmo. Agora, por exemplo, entre os espíritas conservadores, existe também um certo preconceito com relação ao preto velho, quando vai dar mensagem. Perfeitamente, exatamente. Preto velho, preto velho é o mentor desse trabalho, mas um preto velho, né? Então, assim, para a gente ver como isso está estruturado, inclusive, dentro de algo que é extremamente progressista, né? E aí, depois eu vou voltar para pedir para você falar um pouquinho também disso de espiritualidade e racismo. A intenção era essa mesmo. Eu queria exatamente pegar desse ponto onde você parou. Quando a gente leva para as casas espíritas alguma discussão a respeito de racismo, num certo momento eu proponho essa questão, mas e nós espíritas? E no nosso cotidiano das casas espíritas, do movimento espírita, nós temos algum tipo de racismo? Somos racistas ou não somos racistas? E aí eu levanto duas possíveis manifestações aparentes ou evidentes de um racismo estrutural dentro do movimento espírita. E o primeiro é exatamente esse que você colocou. A rejeição de muitos dirigentes de casas espíritas e reuniões mediúnicas às manifestações dos chamados pretos velhos. E aí há mesmo textos da literatura espírita mediúnica, esses textos de orientação aos trabalhadores mediúnicos, dizendo, olha, os médiuns têm que ser educados a se expressarem de uma maneira que não seja aquela que o preto velho quer falar. Agora é curioso o seguinte, que nunca tem uma manifestação dizendo, se chegar um espírito querendo falar com sotaque alemão bem carregado, como se fosse o Dr. Freitas, também não pode falar assim. Assim pode, sabe? O branco alemão pode. Agora, o negro, preto velho do fio, que quer falar como um caboclo velho, esse não pode. Como é que é o nome disso, Carla? Isso é racismo, e as coisas têm que ser chamadas pelo nome, né? E se a gente for entender mais profundamente isso, que nos informa a literatura, etc., é que esses pretos velhos são almas fenomenais que usam exatamente essa roupagem perispiritual, porque ali eles tiveram grandes aprendizados na área da humildade, da psicologia humana profunda, da psicologia espiritual, né? E poderiam perfeitamente se apresentar como príncipes europeus, se quisessem, tá certo? Então é uma questão até do próprio ensinamento que o nosso racismo nos impede de absorver. Então essa é uma manifestação. A outra e eu sempre faço isso quando eu abordo esse tema na casa espírita, é perguntar, olha, na cidade de São Paulo, por exemplo, nós somos aí em torno de 38% de negros, né? Então, todos os ambientes, a rigor, deveriam ter mais ou menos 38% de negros e o restante de brancos. Isso deveria ser num restaurante, isso deveria ser na Sala São Paulo, isso deveria ser numa escola, isso deveria ser na estação Sé do metrô e isso deveria ser nas casas espíritas. No entanto, aí eu conto ali naquela palestra quantas pessoas negras estão aqui. E eu criei esse hábito, sabe, Carla, como eu tenho sido nos últimos anos convidada para fazer palestras em muitas casas espíritas por aí, antes de começar eu criei esse hábito de dar uma olhada geral no auditório e dou uma contada mais ou menos, é sempre superficial, de quantos negros estão ali. Claro que é sempre um número impreciso, porque é autodeclarativo e eu não saio perguntando para cada um como ele se declara branco ou negro, né? Mas jamais eu alcanço um número superior a 10% do total de pessoas presentes, jamais. Fica geralmente em torno de 5%, 6%, 7% quando tem mais negros, não passa disso.
Ou seja, os negros na casa espírita, no geral, eles não estão assistindo palestra, eles não estão dando passe, eles não estão trabalhando na reunião mediúnica, eles não estão dirigindo a casa, não estão fazendo palestras. Onde estão os negros na casa espírita? Na fila da sopa, na fila do enxoval, no trabalho assistencial. Ou na segurança, né? Como? Ou na segurança ou na faxina, né? Ah, bom, se tiver o segurança contratado também, sim, agora seguramente, certamente. Então, essas questões, muitas vezes, e quando a gente leva isso para essas reuniões, as expressões são de completa surpresa. Ou seja, as pessoas não percebem que isso está acontecendo. O que é isso? É a branquitude. É exatamente a naturalização dos espaços. Nós nos acostumamos, como o recorte socioeconômico dos espíritas brasileiros, isso nos diz o IBGE, é de uma condição econômica superior e uma condição de acesso à escolaridade também superior, então ali não estão os negros. E nós naturalizamos que os negros não estejam, no geral, na casa espírita, e que não passem de 5% aproximadamente dos nossos grupos de estudo ou das nossas reuniões mediúnicas. Bom, isso não foi criado pelos espíritas, é preciso que se diga. Ninguém está acusando aqui os espíritas de serem racistas por isso, mas é uma manifestação do racismo estrutural brasileiro que se revela no interior das casas espíritas e que, até onde eu sei, eu posso estar errado, e esse é um programa que tem muita gente assistindo e talvez alguém vá me corrigir aí depois quando for ao ar, nunca soube de uma providência, que eu chamaria genericamente aqui, de uma política institucional do movimento espírita, das casas espíritas, para quebrar isso, para tentar fazer com que haja uma efetiva democracia racial nas casas espíritas. Simplesmente se tornou habitual que seja assim. E talvez uma das questões que afastem os negros dos estudos espíritas é ouvir dos expositores e palestrantes coisas como: não, o fulano mereceu ser negro porque ele fez muita bobagem na encarnação anterior. Aí o problema ele tem que ir embora, né? Levanta, vai embora, vai para o centro de Umbanda, porque lá ele vai ser bem acolhido, não é verdade? Não, é um horror, né? É um horror, porque essa classificação de somos superiores e inferiores, porque a gente alterna a cor da pele, mas quando vê algum negro, porque ele está passando por essa provação, é o que é pior, né? Exatamente. Como que você vai dizer uma coisa dessa? Né? Exatamente. Eu acho que essa é uma afirmativa que a gente... É justificar o racismo mesmo, não existe. Exato. Eu acho que essa é uma assertiva que a gente poderia colocar aqui no programa, grande, né? Se fosse um texto jornalístico, seria um olho, né? Ser negro não é provação, ponto. Não é. Não é óbvio, né? É uma obviedade, como dizia o Nelson Rodrigues, as obviedades têm que ser ditas para que continuem sendo obviedades. E mais do que nunca, nós estamos vivendo esse momento da história. Então, precisamos dizer essa obviedade. Ser negro não é uma aprovação, não é... Ninguém está expurgando erros do passado por reencarnar negro, né? Essas questões precisam ser colocadas com muita clareza e, sobretudo, como um convite mesmo ao pensamento crítico em torno dessas ideias que ofendem, humilham e machucam as pessoas. Agora eu vou te fazer assim, acho que a gente daqui a pouco já está chegando até no final, esqueci de ver o tempo, mas eu vou te fazer uma consulta, vamos ver. Porque é o seguinte, eu vivo com uma pessoa que trabalhou 30 anos no IBGE, então participou de muito censo, né? Meu marido é arquiteto, mas também participou. E existe um problema que é da própria pessoa se reconhecer negra, porque tamanho é o racismo que você vai fazer a pesquisa, a pessoa não diz que ela é negra. E eu, pessoalmente, tive uma experiência com uma pessoa, não vou expor a pessoa, obviamente, mas logo depois dessas eleições, eu fui sentar com uma pessoa simples, né, que eu conheço bem, e falei: olha, toma cuidado, porque agora vai ter muito mais coisa, né, contra negros, minorias, mulheres, orienta seus filhos. E a pessoa, claramente, com traços afrodescendentes, me dizia assim: mas na minha família não tem ninguém negro. Então, esse é um problema que a gente também tem, porque deve ser essa branquitude que você está falando. Eu não sei, eu estou supondo, você me conhece. A pessoa, mesmo a pessoa que é afrodescendente, que é negra, muitas vezes ela não se reconhece, né, nesse ponto. Há muitos textos sobre a branquitude, mas eu gosto muito de um, que é um texto acadêmico, de uma psicóloga social aqui de São Paulo, que escreveu pela USP o doutorado dela exatamente sobre branquitude na cidade de São Paulo. O nome dela é Lia Weiner Schuckmann. E o livro dela
tem um título comprido, como são geralmente os títulos das teses acadêmicas, né? E que fala de branco, branquíssimo e do encardido, né? Porque ela foi descobrir na tese dela que os brancos se classificam como mais brancos, quer dizer, aquele modelo mais escandinavo, e um branco mais mediterrâneo, que seria um branco meio encardido, né? E aí se coloca nesse diapasão aí como mais ou menos bonito ou feio, porque o negro é feio e o branco é bonito. Isso é a branquitude, essa é a noção do racismo a partir do olhar da branquitude. E uma das questões que ela coloca, e essa tese dela é muito rica, porque eu tive a oportunidade de conhecê-la, fiz um evento com ela, inclusive, ela é uma moça muito branca, loira, ela é descendente de judeus, né? Possivelmente do leste europeu, pelo sobrenome até. Então, ela conseguia chegar nas pessoas para fazer a pesquisa acadêmica, né, o survey, e as pessoas se abriam com ela, como que até entendendo alguma relação de cumplicidade, né? E aí falavam com muita clareza, né, de que um homem, para uma jovem branca, o homem negro, no máximo, é um objeto sexual, jamais uma relação afetuosa, né? E da mesma forma, para a mulher negra, ela é a mais discriminada ainda do que as próprias mulheres, os homens negros, etc. E aí ela vai levando a uma situação em que, num certo momento, ela constata, num dos capítulos, que o negro, por conta desse racismo entranhado na sociedade brasileira, ele vai de tal maneira percebendo que ele está sempre num plano inferior, que ele está sempre em alguns lugares que lhe são determinados, ele vai enfrentando o processo da invisibilidade, aquela situação típica de ele entrar, digamos, numa loja, num shopping center, e nenhum vendedor vem atendê-lo, porque ele é negro, ele não tem dinheiro para comprar as coisas que estão expostas naquela boutique, naquela vitrine, e ali ele fica, e se ele não for lá, olha, alguém vai me atender, e geralmente não vão, né? Então, depois de tantas vivências desse tipo, o negro, num certo momento, ele constata o seguinte, olha, eu como negro não tenho nada, e o branco, por ser branco, tem tudo. Logo, quero ser branco. E aí ele começa a negar a sua identidade. Não poucas vezes, ele vai mudar a sua fisionomia e vai tentar fugir dos estereótipos fenotípicos. Vai tentar plásticas, ele vai tentar alisar o cabelo, ele vai tentar fugir dessa situação para que ele consiga ser minimamente aceito. Tem casos clássicos, absurdos, absolutamente trágicos, de crianças que pegam uma faca e começam a raspar o braço para ver se sai o preto, para ver se fica branco, porque o bullying que ela sofre é insuportável, né? Então, quando nós vemos hoje, é preciso agora a gente levantar isso, porque nós estamos num momento aqui ruim, pesado da conversa. Quando a gente vê hoje os movimentos negros se empoderando, assumindo as suas identidades, o orgulho do cabelo afro, o orgulho das roupas e dos turbantes, o orgulho de se dizer nós somos negros, nós temos uma cultura negra, nós temos a nossa música, a nossa literatura negra, né, que hoje as mulheres, as escritoras negras começam a ser valorizadas. Isso é um motivo de enorme orgulho para todos nós que somos brasileiros e para todos nós que somos seres humanos, que somos espíritas ou espiritualistas e que temos alguma visão além do mercado e da matéria em termos de humanidade, de que não é possível esse ranking odioso de pessoas, sobretudo baseado num critério absolutamente irrelevante como uma aparência física. Então, enfrentar isso é um dever moral de cada um de nós, sabe, cara? Então, por isso, eu acho que essa conversa ela é fundamental e precisa ser levada para todos os espaços e, muito especialmente, para os espaços espíritas. Eu sempre pergunto para as pessoas, eu falo, quando a pessoa fala assim, não, eu não sou racista, eu falo, se você estiver numa rua escura, andando sozinho, estiver numa calçada, um negro e no outro, um branco, qual calçada você fica? Exatamente. A maioria atravessa para onde está vindo o branco, entendeu? Exatamente. Assim, ou então aquela velha pergunta que você pode fazer, olha, eu vou te dar adjetivos para você, e os psicólogos sociais fazem muito nisso, né? Eles dão adjetivos positivos e negativos. De um lado eles colocam negro e do outro branco. Você vê que a maioria coloca os adjetivos bons no branco e no negro, onde está ao lado do negro, tudo aquilo que é ruim. Então, as pesquisas que mostram também que nós não conseguimos identificar em pessoas negras profissões de prestígio social.
Sim. Automaticamente você vai olhar o negro, você vai dizer que ele é o jardineiro ou o motorista, jamais você vai dizer que ele é o cardiologista ou o juiz, né? Tem umas pesquisas mostrando isso, aqueles testes feitos em salas cegas, etc. Isso também é uma manifestação dessa naturalização do racismo que todos E nós enfrentamos. antigamente, né, muito antigamente, mas eu cheguei a ouvir isso quando era criança, olha, vai naquele profissional ali, se o cara é um médico, um advogado, olha, ele é horrível isso que eu vou falar, viu, gente? Ele é de cor, mas ele é bom. Exato. Ele é de cor, mas ele é bom. Os antigos, você ouvia muito isso na vizinhança, na rua, onde você andava, né? Exatamente. Se precisasse, né, porque a pessoa é negra, precisasse de, olha, não, ele é bom profissional, apesar, né, da cor da pele. Que quando você é criança, você não entende nada, né? Você ouve aquilo e acha estranho, eu já achava estranho, mas não sabia me defender, não sabia, né, não ia enfrentar. Mas depois a gente vai percebendo que isso vem há muito tempo, né? Você me permite, eu gostaria de usar esse seu exemplo para fazer um convite a todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Você lembrou esse exemplo que é muito interessante de um médico negro, alguém que furou as barreiras e conseguiu chegar a uma faculdade de medicina, conseguiu se formar e aí está lá no seu consultório. E aí ele tem que passar a vida inteira sabendo, ouvindo situações como essa. Vá no doutor fulano de tal, que apesar de negro ele é bom, ou então o cliente que não sabe que ele é negro, quando abre a porta da sala de espera, entra no consultório, não disfarça a decepção e a surpresa de ver, mas o que? Um médico negro, e agora o que eu faço? Viro as costas ou eu continuo na consulta? Esse profissional, ele passa a vida ouvindo e presenciando e sentindo essas situações. O que isso significa em termos de sofrimento para essa pessoa? Um estereótipo. Esse convite que eu queria fazer, Carlos, a todos que nos ouvem nesse momento, é um momento de empatia e de compaixão, de nos colocarmos no lugar dessas pessoas que desde criança enfrentam situações de rejeição, de discriminação, de preconceito, de sentimentos de asco, de nojo que as pessoas mostram por elas, por algo que elas não fizeram, por situações que elas não tinham como evitar, que elas tiveram que enfrentar aquilo de uma maneira digna e absolutamente indefesas. Quer dizer, veja o grau de injustiça e de crueldade sobre os quais nós construímos uma sociedade racista. E como é que nós podemos dizer que o racismo não seja algo grave? Como é que nós podemos tolerar grito racista em estádio de futebol? Como é que nós podemos tolerar piada racista em boteco? Nós temos que acabar com essas coisas, porque isso é altamente ofensivo para uma minoria, não para uma maioria da população. Quer dizer, que país de justiça e de igualdade que a gente pode almejar, construída sobre bases racistas, submetendo pessoas a esse tipo de situação discriminatória todo o tempo, em todas as circunstâncias. Se as pessoas entrarem num restaurante, se ele estiver bem vestido, ele vai ser tido como segurança de alguém, de algum outro cliente que está em outra mesa. Se ele estiver dirigindo um carro de boa condição, de boa qualidade, tiver de paletó e gravata, ele vai ser um motorista para qualquer pessoa que o vir. Nunca ele vai conseguir ser tido como o proprietário do carro, porque ele é negro. Negro não pode, não é papel de negro, não é espaço para negro. Então, eu queria muito mesmo, se a gente está partindo para o encerramento, pelo que você me falou, de convidar todos que nos ouvem a se colocar, que se declarem brancos, evidentemente, se colocarem nessa situação e tentarem imaginar o que é viver desta forma. O que é entrar num prédio para visitar um amigo e o porteiro vir para ele dizer: só pode pegar o elevador de serviço, por favor? Imagine o que significa isso. Como é que a gente... O que tipo de sentimento que a gente vai acumulando no fundo da alma, anos e anos e anos vivendo situações assim? Você sabe que tem várias pesquisas, inclusive na psicologia social, da força do estereótipo. Tem uma teoria desenvolvida nisso, que quando eles diziam para negros que eles iam fazer um teste de inteligência, eles caía a nota deles, tamanho era o estereótipo de que eles não eram inteligentes. Sim. Então, eles iam mal. Se você dissesse que era um teste de aptidão física, eles se saíam bem. Bem, exatamente. Então, veja que é sempre o reforço do estereótipo, né? É o reforço do estereótipo, que fisicamente eles são ótimos, né? Então, horrorosa. Né? É que nem tem com a mulher, enfim, hoje em dia o que mais tem é o estereótipo tá aí, né?
regulando tudo. Essa questão do estereótipo, eu acho, Carla, que para nós espíritas, a gente precisa pensar no como isso é insuportável. Porque se nós levarmos em conta que o conceito de racismo decorre de um pré-julgamento baseado exclusivamente numa condição física, de estética, de aparência, nós estamos, então, dizendo que esse racismo, ou essas características de inferioridade, eles serem menos inteligentes, menos capazes, etc., ela é hereditária. Como é que um espírita convive com um conceito desse, sabendo que os valores intelectuais e morais não são decorrentes de herança genética, que são atributos do espírito? E sabendo pela imortalidade da alma e pela reencarnação, que os que são brancos hoje podem ter sido negros ontem e vice-versa. Como é que é possível que os espíritas não sejam os primeiros a se erguer fortemente contra essa ordem de coisas? Esperamos que agora reflitam, né, aqueles que ainda estavam aí, né, embora o nosso canal tenha mais pessoas, né, nesse perfil que nós estamos conversando aqui, progressista, mas se alguém estiver nos assistindo e ainda tinha alguma dúvida, esperamos que possamos esclarecer. Então, nós vamos chegando aqui ao fim de mais um programa aqui pelo canal Paz e Bem, agradecendo muito o Eduardo Valério, dando espaço para que ele se despeça. E depois eu vou dando os avisos para vocês. Eduardo, com você a palavra. Eu agradeço realmente, porque eu acho que a gente conversar sobre esse assunto é um privilégio. Esse é um canal que tem um grande alcance, a gente sabe disso. E por último, eu queria reforçar mesmo a necessidade de que nós enfrentemos, sejamos espíritas ou não, tenhamos uma visão de mundo espiritualista ou não, não importa, mas que nós enfrentemos a necessidade de construir bases que sejam de igualdade e justiça, porque sem igualdade e justiça não há paz. E aí nós vamos continuar vivendo nessas situações, sociedade conflituosa, violenta, agressiva, excludente, que não serve a ninguém e, sobretudo, só leva a mais violência, só leva a mais sofrimento, só leva a mais dor. Está nas nossas mãos, né? Não é uma questão que a gente dependa apenas das ações das grandes instituições, porque nós somos as instituições, e as instituições caminham por onde caminham os homens. Então, nós temos a obrigação de construir essas instituições e, ao mesmo tempo, cobrar que as instituições atuem no sentido do bem e da justiça. Então, eu agradeço muito a Carla por essa oportunidade e a todos que nos ouviram pela paciência e pela compreensão. Então, muito obrigada. Se você gostou, clique no gostei, compartilhe esse vídeo, deixe suas perguntas. Se nós pudermos, nós responderemos. E se você puder, faça uma doação solidária para o canal. Nós temos vários projetos aí que nós gostaríamos de consolidar. Um beijo grande, um beijo. Obrigada, Eduardo. Eu agradeço, obrigado. Um beijo para todos e todas. Beijo.